Buenos dias, e o meu espanhol acaba aqui. Agradecer o amável convite que a organização me fez. Eu venho aqui em nome dos Açores e da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas falar sobre a gestão das espécies invasoras nas florestas dos Açores. Muito rapidamente, esta apresentação será dividida em duas partes. Por um lado, falarei das principais espécies invasoras do meio florestal açoriano e, numa segunda fase, a ação da Direção Regional dos Recursos Florestais nesta problemática. Portanto, avançaria sem demais, só para nos situarmos nos Açores existirão 1000 e tal, o critério é assim um bocadinho largo, andará entre os 1000 e os 1100 taxa, ou seja, espécies e subespécies diferentes, naturalizados. Destes, cerca de 69% serão espécies introduzidas. Pensa-se que destas espécies introduzidas, à volta de 10% serão potencialmente invasoras. Portanto, rapidamente passaria para as principais, apenas 11, haveria muitas mais. A principal delas é o Pittosporum undulatum, portanto, um microamesofanerófito proveniente do oeste da Austrália. Ela está, entretanto, implantada em variedíssimas zonas do mundo, desde o sudoeste da Europa, oeste dos Estados Unidos, México, Ilhas do Caribe, etc. Portanto, ela nos Açores está presente em todas as ilhas. Ela foi introduzida com fins primeiro ornamentais e de seguida para a construção de sebes corta-vento, acabando até por ser muitas vezes utilizada pelos agricultores para fornecimento de comida aos animais, portanto, em época de austeridade de rações. Entretanto, ela é introduzida na região no século XVIII e, segundo o Inventário Florestal dos Açores, ela é a nossa principal espécie. Ela ocupará cerca de 49%, estamos a falar de 24 mil hectares, do total dos espaços florestais. De seguida, falar-vos-ia do Hedychium gardnerianum, tem este nome complicado, nós chamamos conteira roca da velha, é um geófito, ele vem da Índia, do oeste dos Himalaias e do Nepal. Ela está introduzida e naturalizada em variedíssimos locais, nomeadamente no sul da África, na Nova Zelândia e ilhas do Pacífico. É uma espécie que nos Açores está em todas as ilhas e foi introduzida como ornamental em meados do século XIX. A sua reprodução é sexuada, produzindo centenas de sementes por planta e por ano e, mais frequentemente, e isso é que é o grande problema, assexuada através daqueles cormos, que são aqueles rizomas que podemos ver ali no canto inferior esquerdo. Ela dispersa-se muito rapidamente e por isso torna-se muito complicada sempre que há qualquer alteração no meio, nomeadamente o abate de árvores, etc. Próxima, a Acácia melanoxylon, nós também temos nos Açores a Acácia longifolia, se bem que esta melanoxylon é aquela que atinge uma maior expressividade. É uma megafanerófito proveniente do oeste e sul da Austrália, assim como da Tasmânia, estando neste momento distribuído ou encontrando-se naturalizado nos 5 continentes. É uma espécie que se pode considerar cosmopolita. Nos Açores está implantada em todas as ilhas, menos no Corvo, que é aquela mais pequenina, ali no canto superior esquerdo, e com 4.300 hectares, grosso modo, ocupa cerca de 9% da nossa área florestal. Esta espécie tem, contudo, um fator histórico que a levou a ter uma dispersão tão forte. É que, à falta de outras madeiras, ela acabou por ser muito utilizada pelas pessoas, não só como combustível, como até na própria construção civil. Isto é, apesar de ser uma madeira muito difícil de trabalhar e de secar, o que é certo é que nós conseguimos encontrá-la em portas, em patamares, em degraus de escadas, etc. Portanto, isso acabou por contribuir para a sua dispersão. Próxima, a Hydrangea macrófila. É um nanofanerófito, eventualmente um microfanerófito que provém do Japão. O seu estatuto em relação à China e à Coreia é algo incerto, não se tem a certeza se será autóctone daquela região ou não. O que é certo é que ela nos Açores está presente em todas as ilhas, ela foi introduzida como ornamental e também para a constituição de sebes.
Apesar delas estarem em todas as ilhas, é no grupo ocidental, Flores e Corvo, que a sua presença tem mais problemas em termos de invasibilidade, e agora tem uma reprodução unicamente por via vegetativa, por fragmentos de caule, e há um aspecto nos Açores que a tornou também uma espécie, vá lá, com uma certa curiosidade. É que ela foi durante muitos anos usada como símbolo até do turismo nos Açores. Antigamente o símbolo do turismo nos Açores era uma flor de hortênsia estilizada. Agora é um miosótis, mas na altura era uma flor de hortênsia. E isto parecendo que não acabou até por muitas pessoas no continente acharem que ela era de lá, era quase um símbolo da região para essas pessoas. Isso acabou por contribuir também para a sua disseminação através das bermas dos caminhos, etc. Ora, a próxima, a Cyathea cooperi, é um feto arbóreo microamesophanerófito que vem do litoral de Queensland e New South Wales, portanto do oeste da Austrália. Ela atualmente está naturalizada no Havaí, nas Ilhas Maurícias, também no oeste da Austrália, sendo que nos Açores está presente em todas as ilhas, menos no Corvo. A sua introdução foi como ornamental, e o que é certo é que foi muito disseminada através de plantação em jardins, em matas, etc. E depois é uma espécie que aproveita muito bem as linhas de água, aqueles corredores ecológicos, para se dispersar. A sua reprodução é por via sexuada, com uma produção de milhares de esporos por planta e por ano, sendo que atinge a maturação sexual por volta dos 2, 3 anos de idade. E agora iríamos para algumas das nossas, digamos assim. A Leicesteria formosa, silva mansa, é um nanofanerófito até de 2,5 metros de altura, provém da Índia e do sudoeste da China. Ela foi muito introduzida, nomeadamente na Europa, como ornamental, sendo que até em alguns países acabou por trazer alguns problemas. Agora, o que é certo é que nos Açores está presente em São Miguel e na Terceira. Ela também aqui foi introduzida, e entre nós também foi introduzida como ornamental, portanto foi uma introdução intencional. A sua reprodução é por via sexuada, com produção de centenas a milhares de sementes por planta e por ano, sendo que atinge a maturação sexual ao fim de 2, 3 anos de idade. Curiosamente, entre nós, é das mais problemáticas invasoras que temos sempre que há qualquer distúrbio. Entre esta e o Edichium, a coisa é bem dividida. Quer dizer, sempre, por exemplo, que se corta uma mata, etc., acaba por ser sempre muito problemático lidarmos com esta espécie. O gigante, a Gunera tinctoria, portanto, um geófito nativo da América do Sul, ele vai mais ou menos do Chile até talvez à Colômbia, não sabe bem a sua área de distribuição original. O que é certo é que foi introduzido em variedíssimos sítios, no oeste da Europa, Irlanda, Reino Unido, França, onde também tem um comportamento algo preocupante, na Nova Zelândia, na Califórnia, etc. É uma espécie que as pessoas apreciam muito em jardins, e sendo, como curiosidade, ela só existe em São Miguel e foi introduzida numa localidade no centro-este da ilha, nas Furnas. E foi introduzida, pensa-se que no início dos anos 80, portanto em 20 e poucos anos, tornou-se uma invasora presente em praticamente toda a ilha, embora por núcleos, mas consegue-se já encontrar núcleos dela em quase toda a ilha. Ela reproduz, quer por via sexuada, com uma produção de milhares de sementes por planta e por ano, quer assexuada, através dos rizomas, portanto ela tem uns rizomas aqui, por acaso eu não consegui apanhar nenhuma fotografia que os mostre, mas muito fortes, e tem aquelas espigas que dão milhares de sementes todos os anos. O que faz com que até inadvertidamente as pessoas muitas vezes contribuem para a sua disseminação. A cletra, tanto quanto se julga endémica da Madeira. Eu encontrei uma referência dela para as Canárias, mas dada como extinta, não sei se terá sido uma introdução ou não. Deixo isso para os especialistas. O que é certo da Madeira, isso é de certeza absoluta. É um microfanerófito até aos 8 anos,
só existe em São Miguel e foi encontrada, a primeira referência dela para São Miguel é de um insígno botânico português, João do Amaral Franco, entretanto falecido. Ele encontrou em São Miguel em 1960 e em 1984, no seu segundo volume da Nova Flora de Portugal, ele dá a sua existência em São Miguel como raríssima. Portanto, de 84 para cá, ela tornou-se numa invasora, apesar de tudo, algo complicada, porque ela vegeta muito bem até em sombra. Portanto, ela, conforme podem ver nesta fotografia inferior esquerda, ela está ali debaixo das criptomérias, à espera que elas sejam cortadas, e quando elas forem cortadas, elas já saem em vantagem em relação a todas as outras, formando manchas densas, como vemos ali no topo superior direito. As últimas três, com menor expressão, mas que já nos merecem a tomada de alguma atenção: o Solanum mauritianum, portanto uma solanácea, um nano a microfanerófito, nos Açores nunca passa do nano, que vem do sul e centro da América. Ela nos Açores está presente em todas as ilhas, exceto Graciosa e Corvo. Foi também introduzida como ornamental, julga-se que no início do século XX, tem uma reprodução sexuada e matura ao fim de um ano. Nos Açores, apesar de tudo, não é muito problemática, mas já se começa a ver, em algumas zonas, uma elevada penetração da espécie. Epomoea indica, uma trepadeira que chega a atingir os 12 metros, ela talvez seja pantropical, ela provavelmente é nativa dos trópicos da América do Sul e Central e do Sudoeste da Ásia, portanto tem uma área natural já de si bastante alargada. Ela nos Açores está em todas as ilhas, menos no Corvo, e reproduz-se por forma assexuada, pelo menos nos Açores. Isto é, nunca ninguém viu que ela desse sementes nos Açores, mas reproduz-se com muito vigor. A nossa sorte, apesar de tudo, se é que se pode chamar sorte a isso, é que ela vegeta principalmente até aos 350 metros de altitude. Raramente passa daí. O que é certo é que nos povoamentos mais baixos, como temos aqui o caso do canto inferior esquerdo, isto era um povoamento de criptoméria, em que elas foram completamente abafadas pela hipomoea. Isto felizmente limpou-se a tempo e as árvores por acaso estão até bastante saudáveis. Vá. Agora a limpeza disto teve que ser o arranque pé a pé, quer dizer, não houve hipóteses, não é? E finalmente o Lex europeus. O Lex europeus é um nanofanerófito, provém do oeste e do sudoeste da Europa. O seu estatuto em relação ao centro da Europa e ao norte da África não é certo, quer dizer, não sabe bem se ali ela é autóctone ou não. O que é certo é que foi largamente introduzida pelo mundo, tornando-se até uma invasora problemática em muitos locais, na Austrália, na Califórnia, Nova Zelândia, ilhas do Pacífico, algumas ilhas do Caribe, etc. Portanto, ela dos Açores está em todas as ilhas, menos no grupo ocidental, Flores e Corvo. Ela tem uma reprodução, quer por via sexuada, com a produção de milhares de sementes por planta e por ano, e até assexuada por fragmentos do caule, atingindo a maturação sexual ao fim de 3 anos. Ela em São Miguel e na Terceira, onde eu já vi, nas outras ilhas não tenho assim tanta certeza, ela surge muito por núcleos e a sua dispersão tem sido muito favorecida pela atividade humana, nomeadamente através de aterros que se fazem. A movimentação de terras de um lado para o outro, por exemplo, em São Miguel vê-se muito isso, como uma grande estrada que se fez lá, e o que é certo é que ela, ao longo dessa estrada, vai surgindo porque eles foram buscando terra de onde ela existia e foram fazendo aterros para a sua construção, e vê-se esses núcleos foram-se dispersando assim. Portanto, estas são algumas das principais espécies com que nós nos deparamos no meio florestal, e eu passaria agora para uma segunda parte, que é, no fundo, a ação da Direção Regional dos Recursos Florestais nesta problemática, isto é, nós agimos basicamente em 3 aspectos: através de uma investigação aplicada, pela utilização de medidas de controlo e erradicação. Atenção que aqui a erradicação não pode ser vista. Nós sabemos que não conseguimos erradicar nenhuma destas plantas, podemos erradicá-la numa determinada zona. E é nesse sentido que nós trabalhamos. Geralmente em zonas protegidas, e vamos tentar controlá-la aqui. O resto, paciência, está mais ou menos perdido. E num terceiro aspecto do reordenamento do espaço florestal. Portanto,
Sobre a investigação aplicada com um caráter eminentemente prático, fizemos entre 2007 e 2010, durante 3 anos, uns ensaios com aplicação de herbicidas para controle da gulneira e do Pittosporum, portanto, 2 daquelas principais invasoras que nós temos. Isto porque, em relação ao Aedychium, já havia bastantes estudos feitos, portanto, achámos que não seria necessário fazer mais nenhum. Eu parto já para os resultados, se alguém quiser, pois eu tenho a metodologia, terei todo o gosto em cedê-la. O que se fizeram foi ensaios durante, conforme disse, 3 anos, sendo estudados 4 herbicidas do total. O glifosato foi só estudado no Pittosporum e estudou-se estes herbicidas não só com diferentes concentrações, como no caso do glifosato, fez-se até com 2 épocas de aplicação diferente, em novembro e em julho, quando a atividade vegetativa é mais forte. Quanto à gulneira, concluiu-se que quer o triclopir, quer o 2,4-D mais triclopir aplicados nestas concentrações de 1,5% e 2%, foram muito eficazes no controle da espécie, e atingindo valores até de 90% e 92% de plantas mortas. O que é certo, também se constatou a existência de um elevado número de sementes no solo, que ao fim de pouco mais ou menos 2 anos começaram a dar plantas novas, mas que foram facilmente controladas com uma nova aplicação deste produto. Entretanto, como a FSC proíbe a utilização do 2,4-D, então nós o que temos usado em situações mais fortes, em que queremos atuar de uma maneira mais incisiva, temos usado apenas o triclopir. O que é certo é que temos constatado, com uma aplicação pé a pé, que a outra flora, muita dela autóctone, acaba por voltar a nascer e a voltar a surgir em sítios onde não existia, conforme se poderá constatar ali daquele canto superior esquerdo, ali por baixo não há mais nada, quer dizer, é gulneira e ponto final. Quanto ao Pittosporum, os resultados de facto não foram tão animadores, porque constatou-se que apenas o glifosato é que atua verdadeiramente na ordem dos 100%. Os outros 3, na aplicação de novembro, dão resultados muito divergentes, muito difíceis de perceber, sendo que nunca a sua eficácia ultrapassa os 46%. Apesar de tudo, o triclopir em julho apresenta uns resultados satisfatórios, portanto, atingimos 83% de plantas mortas. Nós o que fizemos basicamente foi cortar os Pittosporum e depois pincelava-se imediatamente aquele cepo com o herbicida. E de facto vê-se que há muita arrebentação de toiça que surgiu e de facto o único que verdadeiramente funciona bem é o glifosato ou então o triclopir, que até é o que nós em situações mais dramáticas usamos, mas com aplicação em julho. Depois teríamos as medidas de controlo. Nas medidas de controlo, começámos num projeto piloto no Planalto dos Graminhais, que fica em São Miguel. É uma zona pertencente à rede Natura 2000, zona de proteção especial. E então atacámos em 2 vertentes. Inicialmente com o controle manual da gulneira tinctória. Aquilo é uma área de torfeira. Portanto, em baixo vocês podem ver, nós começámos em 2009, em 2012 alargámos a área para tentar criar uma área tampão envolvente àquela, portanto começámos a atuar em todos os caminhos de acesso a este Planalto dos Graminhais, bem como em algumas pastagens envolventes e também em linhas de água aonde conseguíamos chegar. E o que é certo é que o que se faz tem sido basicamente nos graminhais o arranque das plantas e depois quer os rizomas, quer as espigas são ensacadas e enviadas para aterro, onde são tratadas com recurso a calor. O que é certo é que o número de toneladas recolhidas tem vindo a baixar sistematicamente, portanto, o que nos dá alguma satisfação, porque mostra que apesar de tudo, aquela zona está mais ou menos livre de gulneiras. Portanto, aqui há algumas imagens, não só da aplicação, portanto, naquela torfeira, lá em cima no canto superior esquerdo dos graminhais, como também nos caminhos
de acesso. Curiosamente, depois verifica-se, como se pode ver no canto inferior direito, que vai nascendo uma outra flora conforme a goneira vai desaparecendo. Neste caso, a gente, conforme acho que já referi, utiliza o triclopir. Finalmente, o reordenamento do espaço florestal. A partir de 2012, a Direção Regional dos Recursos Florestais implementa 2 programas que considera de grande importância, de vital importância para o futuro da floresta açoriana. Por um lado, damos início a um processo de certificação pelo FSC da gestão da área florestal pública de São Miguel. Já conseguimos obter essa certificação em 2014. E, por outro lado, também iniciámos um plano de corte de madeira das florestas públicas. Esta madeira que estamos a falar é de Cryptomeria japonica, é a grande espécie que lá temos como florestal. Ora, a conjugação destes 2 fatores obrigou-nos, por um lado, a aumentar o rigor relativamente a estas questões, já que a FSC é muito exigente no que toca à utilização de herbicidas, etc. E, por outro lado, fez-nos e abriu-nos a hipótese de aplicarmos um conjunto de regras que nós consideramos de boas práticas florestais. Isto é, o que é que estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, de uma mais cuidada limpeza e gestão de sobrantes, estamos a falar do controle de invasoras antes da plantação, da realização de manutenções, ou seja, operações de consolidação mais profundas e duradouras. Por exemplo, em alguns casos, chegamos a arrancar a leisestéria, em vez de cortarmos só o controle químico da conteira em situações onde ela, de facto, atinge níveis em que nem se consegue plantar, quer dizer, às vezes temos tanta conteira que nem há espaço na terra para poder enfiar a árvore no meio daqueles rizomas todos. Estamos a falar também da obrigatoriedade de plantar rapidamente nas linhas de água, isto é, as empresas que cortam estas matas têm 6 meses para replantar aquilo. Estamos a falar de uma imposição que é legal nas linhas de água e na zona de proteção às linhas de água serem plantadas unicamente espécies com um período de revolução de 50 anos. Lembro-vos que para a Cryptomeria são 30, isto é, pode-se cortar Cryptomerias ao fim de 30 anos. Nas linhas de água já conseguimos, inclusive legalmente, impor aos privados que essas árvores que lá põem têm que lá estar pelo menos 50 anos e, finalmente, abriu-nos as portas à possibilidade de elaborarmos, paralelamente a isto, planos de gestão florestal. Estes planos de gestão de florestal, no fundo, traduzem-se na prática na aplicação de um zonamento florestal da floresta, criando, como neste caso presente, algumas áreas de proteção. Por exemplo, esta azul é uma área de proteção à rede hidrográfica. Na maior parte dos casos, nós plantamos com endémicas. E assim tentámos fazer face a 2 problemas. Por um lado, uma maior proteção do solo e, por outro, a criação de barreiras nos corredores ecológicos, que são sempre as linhas de água. Em algumas situações já fizemos ensaios, embora ainda não tenhamos resultados para apresentar, de fazer sementeira mesmo de algumas endémicas. Isto é, para além de as plantar, fazemos sementeira de algumas outras endémicas. Temos algumas expectativas em relação a isso, de ver o que é que sai dali e tentarmos então criar pelo menos áreas tampão à progressão de espécies invasoras. Ainda sei outra palavra em espanhol. Gracias.